Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Todo mundo feliz na presença do Senhor? Aleluia! Que Deus possa continuar falando com a gente, assim como Ele está falando desde os louvores, em nome do Senhor Jesus. Trago uma mensagem nessa noite sob a orientação do nosso Senhor. E o título dessa mensagem eu quero dizer: Deus fala com você. Amém? Quem crê que Deus vai falar aqui nessa noite, já está falando, em nome de Jesus. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para a igreja. Será que tem alguém que quer que Deus fale? Será que a gente busca Deus e pede a orientação de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família que nós estamos em campanha todos os dias? Será que nós precisamos dessa direção? Sim ou não? Aleluia! E eu quero então que você abra a sua Bíblia, vamos lá para o dedinho, que não tem retro hoje, mas amém. Vamos praticar. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Vai servir de introdução para a gente e diz o seguinte: E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aleluia! Quem aqui vai chamar Deus nessa noite? Quem quer ouvir coisas maravilhosas que a gente ainda não conhece, mas Ele já conhece para a minha vida e para a sua vida? Aleluia! Deus quer falar com a gente, Deus já está falando com a gente desde os louvores, desde a abertura. Gente, pode sentar, eu sempre esqueço, desculpa. Vamos sentar. E assim como disse um louvor, que nós possamos tocar a Deus nessa noite. E que Deus pode nos tocar. E que nós saiamos daqui cheios da presença do Espírito Santo. E que nós possamos chamar Ele. E Ele nos responder. E Ele nos direcionar com a sua palavra. E Ele dizer para nós: esse é o caminho. Quem aqui ouve Deus? Quem aqui já clamou a Deus e já ouviu Deus falar de alguma forma? Aleluia! Significa que nós temos intimidade com Deus. Que nós lemos a palavra do Senhor. Porque Deus fala o tempo todo, comigo e com você. Mas nós precisamos estar disponível para ouvir a voz de Deus em todos os momentos. E são várias formas, porque Deus é ilimitado. Não existe forma que Deus fala com a gente. Deus pode falar da forma que Ele quiser, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser e no dia que Ele quiser. E no tempo que Ele quer falar. Então nós precisamos colocar os nossos ouvidos dispostos a ouvir a Deus na hora que Ele quer falar com a gente. Amém? Então eu quero que vocês abram a Bíblia. Hoje nós vamos muito para a Bíblia. Em livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Deixa eu abrir a minha aqui também. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a palavra diz assim: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, aquilo que está escrito na Escritura, foi inspirada por Deus. E é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aleluia! Então quer dizer que tudo que está aqui na palavra foi inspirado por Deus. Foi Deus que conduziu, que inspirou através do Espírito Santo as Escrituras sagradas. E aí, nós temos que entender que Deus nos inspira o tempo todo. Que Deus fala conosco o tempo todo. Mas aonde nós estamos quando Deus está falando? Aonde nós estamos quando a gente pede a direção da verdade?
quando a gente está errando, quando a gente precisa corrigir, onde é que a gente está buscando? Aonde? Será que é na palavra que a gente está buscando a correção? Senhor, eu errei. Onde eu busco a correção? Com meu amigo, com a minha amiga, na rede social? Aonde? Ou é na palavra do Senhor? Eu me volto para a palavra, para ouvir a palavra do Senhor, para ter intimidade com Deus, para ouvir Ele falar comigo. E me corrigir através da palavra do Senhor. E me ensinar a maneira certa de conduzir a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, a minha família, que é debaixo da palavra e dentro da igreja, na graça do Senhor. Aleluia! E aí, eu quero dizer para vocês, para a gente ir lá em livro de Lucas agora. 12. Capítulo 12, versículo 12. Vamos lá, deixa eu abrir a minha aqui. Lucas. E a palavra diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deve dizer. Então aqui agora Deus começa a falar com a gente as principais formas que Deus usa para falar comigo e com a igreja, comigo e com você. Porque Ele fala ilimitadamente do jeito que Ele quiser. Mas existem formas principais que são muito reais para nós, que se a gente buscar não tem como dar errado, não tem como Ele não falar e não tem como nós não ouvirmos Deus se nós não tivermos na nossa limitação. Porque Deus é ilimitado, mas nós somos limitados. A gente não busca o quanto precisa. A gente não lê o quanto precisa. A gente não ajoelha o quanto precisa. A gente não jejua o quanto precisa. Mas a gente quer estar ouvindo Deus o tempo todo. O que eu faço, Senhor? E aí, então, Ele diz com a gente uma das principais formas, e primeira que eu quero colocar para a igreja, que é através da palavra. É através da Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, que é o livro, foi, é e vai continuar sendo, para a honra e glória do Senhor, o livro mais lido no mundo. E o livro no qual nos ensina a acertarmos, a escolhermos, a nos orientarmos. Não sou contra, faço terapia, contra psicóloga não. Mas o livro da vida, que é a Bíblia, tem todas as respostas que eu e você precisa. Basta a gente folhear ele, basta a gente entender ele e basta a gente buscar intimidade com Deus. Que todas as respostas que nós precisamos chegam até nós, através do Senhor. Aleluia? Então, repetindo que Deus fala através da palavra. E lá em Lucas 12, versículo 12... nos mostra isso. Pois naquela hora, o Espírito Santo lhes ensinará o que deve dizer. A explicação eu não li muito, porque a pregação ficou um pouco grande. Mas lendo os capítulos anteriores a essa passagem, eles nos mostram que Jesus aqui estava preparando os discípulos para serem perseguidos. E daí Jesus diz para eles: não se preocupe, pois na hora que vocês estiverem lá sendo perseguidos, aquela hora, o Espírito Santo lhe dirá o que você deve falar. Então nós precisamos buscar no Espírito Santo, na palavra de Deus, como nós devemos conduzir a nossa vida. Como nós devemos falar. Porque tudo está escrito na palavra de Deus. Na Escritura Sagrada, na Bíblia. Então, se você tem dúvida, ora, se prostra verdadeiramente aos pés do Senhor. Mas é de verdade, é com o coração quebrantado, é de joelho. E pede: Senhor, fala comigo. E eu tenho certeza, como assim que Ele já falou comigo, e um monte de gente levantou a mão quando eu perguntei se Deus já falou. Ele vai falar com cada um de nós, na hora da nossa necessidade. E vai nos direcionar o que e como devemos fazer no tempo dele. Aleluia! Mas só é possível recebermos a direção da palavra se nós lermos a palavra. Porque muitas vezes a gente pede,
A gente prosta, a gente ora, a gente reclama, procrastina e fala de novo e posta no Instagram, no Facebook, não sei mais aonde. Tá difícil, como diz a missionária. Tá difícil. Mas aonde eu estou buscando resolver a minha dificuldade? É na palavra? Eu estou lendo a palavra? Porque se eu não ler a palavra, como é que Deus vai falar comigo através da palavra? Não tem como, se eu não ler, se eu não praticar a leitura diária da Bíblia, não tem como Deus falar comigo através da palavra do Senhor, meus irmãos. Ele fala através dos cultos, lógico que ele fala, mas é 3 vezes na semana. E na sua casa você tem a palavra disponível todos os dias para você ler. Você tem a palavra, vai entender, vai discernir. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Pede a direção, pede o discernimento, vai estudar a Bíblia. Quantas versões da Bíblia nós temos? Hoje, nós temos acesso ao YouTube. Coloca lá, palavra tal, quero entendimento. Chat GPT, quero entender a palavra de Deus. E eu tenho certeza que qualquer obreiro, qualquer pregador que você perguntar e souber te responder, vai te responder em nome de Jesus. Mas se você não buscar, ouvir a palavra, ler a palavra, Deus não vai falar através da palavra. Amém? E para que o Espírito Santo possa estar em nós verdadeiramente, para que nós possamos acessar a palavra, ter o entendimento, o discernimento, nós precisamos, primeiro, ter fé na palavra. Crer no Deus que vive, no Jesus que morreu na cruz e está sentado ao lado do Pai pela minha vida e pela sua. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Nós precisamos nascer de novo pelo batismo e entregar a nossa vida verdadeiramente aos pés do Senhor. Aleluia! Nós precisamos ler a palavra, orar a Deus e manter um relacionamento íntimo com Deus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Temos também outra forma muito clara que Deus fala com nós. Muito clara. Que é através do Espírito Santo de Deus. Deus usa o Espírito Santo para falar com a nossa consciência. Será que alguém já recebeu aquela mensagem do Espírito Santo quando precisa fazer alguma coisa ou quando não é para fazer alguma coisa? Será que nós já recebemos do Espírito Santo a mensagem vinda do céu pela nossa consciência? Com certeza, nós recebemos. E aqui diz, vou voltar aqui. Na verdade, Lucas 12, a gente leu ali, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensina o que deve dizer. A palavra fala o tempo todo, mas aqui é o Espírito Santo mesmo dizendo, quando levarem vocês para serem julgados na sinagoga ou diante dos governantes e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhe ensinará o que vocês devem dizer. Pastor Rafael deu um exemplo bem claro aqui, que eu gostaria de usar, porque ele falou no altar como testemunho dele. Que ele ficou preocupado porque ele recebeu do Espírito Santo, através da consciência dele, algo que dizia sobre a filha. E ele se preocupou. Ou seja, foi Deus, o Espírito Santo de Deus, falando com a consciência dele, mostrando para ele, filho, se protege, filho, cuidado, olha o que você tem que se proteger a tua direção, amém? E aí, o que aconteceu depois? Pastor Celino no domingo revelou a mesma coisa, sem conhecimento, como profeta do Senhor. Que mais à frente a gente vai ver que Deus também fala muito e muito através dos profetas. Amém?
Então Deus fala através da palavra e através do Espírito Santo de Deus, pela nossa consciência. Certo? E Deus também fala através das dificuldades, das tempestades. Será que Deus fala dessa forma? Sabe por que Deus fala com a gente, igreja? Através da dificuldade? Por que a dificuldade chega na nossa vida, às vezes, a gente nem precisava passar por ela. Se a gente estivesse na palavra, na intimidade e ouvindo o Espírito Santo. Porque a gente tinha pego antes e não precisava da dificuldade. Mas Deus fala comigo e com você da forma que eu vou entender Ele falar. Porque se eu não leio a Bíblia, não tem como Deus falar comigo pela Bíblia. Se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, não tem como Deus falar comigo pelo Espírito Santo. Mas Deus quer falar. Amém? Deus quer falar comigo e com você. A gente está pedindo para Deus falar. Então Ele fala assim, ô meu filho e minha filha, eu vou falar é na dificuldade que você vai entender. Amém? Então, muitas vezes, as coisas acontecem na vida da gente por permissão do Senhor. Para Ele falar e nós podermos nos corrigirmos através da dificuldade. Porque na dificuldade, a gente se volta para Cristo, a gente se volta para Deus, a gente se volta para a palavra e a gente pede o socorro do Espírito Santo. Amém? E lá em Salmos 119, versículos 67 e 71. Vamos lá? Salmo 119. Comprova, no contexto bíblico, que Deus fala comigo e com você através da dificuldade. 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Aleluia. Então, antes da dificuldade, antes da tempestade, eu andava errado. Eu não fazia as coisas da forma certa, direcionado pela vontade do Senhor. Mas depois que eu passei pela dificuldade, pela prova, que eu busquei a palavra, a intimidade, que eu busquei a Bíblia, o Espírito Santo, Deus, realmente, agora que eu obedeço a tua palavra, eu entendo então que eu não preciso mais, que eu saio da dificuldade em nome de Jesus. E que a bonança chega. Mas nós precisamos lembrar, lá no 71, e não ficar magoados, enraivados, tristes pela dificuldade. Nós devemos agradecer a dificuldade e tirar o proveito que ela trouxe para nós, o ensino que ela nos deu, e fazermos diferente. Porque aí sim, nós saímos da dificuldade e podemos dizer o versículo 71. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim eu aprendi com os teus mandamentos, Senhor Jesus. Aleluia. Então Deus fala muito através da dificuldade. Porque talvez, meus irmãos, é a forma que Ele se achegue mais perto de nós, para que nós possamos ouvir Ele. E através das dificuldades e das tempestades, a gente se achega mais a Deus. A mente se esforça mais para aprender. Buscamos mais a palavra, buscamos mais intimidade, buscamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus falar comigo e com você. Temos aqui mais uma palavra muito forte, aonde Deus fala através da dificuldade. Ela está lá no livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. Deixa eu achar aqui na minha. Aleluia. Atos 27, versículo 22, 23, 24 e 25. E ela diz assim: mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer,
vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida e de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus. E eu estou de que Ele vai fazer o que me disse. Então, mais uma palavra onde Deus fala com a gente, através da dificuldade. Nessa passagem, Paulo está preso indo para Roma. Ela é comprida, por isso eu li só um trecho. E passa-se uma grande tempestade no barco. Acaba sendo o barco todo despedaçado. Mas a palavra disse que ninguém ia morrer naquela tempestade. E de fato, ninguém morreu naquela tempestade. E aquela tempestade teve que acontecer naquele barco e na vida de todas aquelas pessoas, inclusive na de Paulo, que não estava em pecado e estava em obediência, para que aquelas pessoas crescem em Deus verdadeiramente e se voltassem para o Senhor Jesus de todo o seu coração. Então elas precisavam provar do milagre que Deus fez, para ter fé, para acreditar e para se voltar para o Senhor Jesus. Então eu convido nessa noite a gente a fazer um breve raciocínio e entender então que nós não precisamos passar por tanta dificuldade. Se a gente buscar a Deus antes dela chegar, se a gente se prevenir antes dela chegar pela palavra, se a gente tiver entendimento, intimidade, discernimento com Deus, Ele não vai permitir a dificuldade, porque Ele já te ensinou na palavra do Senhor. E você e eu obedecemos Ele. E quando a gente obedece o Pai, não precisamos que o barco se despedace. Nós não precisamos ficar aos pedaços e juntar depois, porque a palavra já mostrou o caminho, porque nós já entendemos o que Deus queria de nós, porque a gente já soube aquilo que estava no coração de Deus, os sonhos, os projetos dele para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios. Então vamos buscar na palavra, vamos buscar na intimidade, na oração, para a gente não ter que sofrer tanta dificuldade. E Paulo estava em pecado ali ou na obediência? Ele estava na obediência, mas ele também estava dentro do barco. E muitas vezes podemos sim estar orando pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Mas se alguém ali estiver na desobediência, a tempestade vai vir. Porque aquela pessoa também precisa aprender a crer em Jesus, o Todo-Poderoso. Então que nós possamos ensinar a palavra para a nossa família. Que nós possamos ler com a nossa família na nossa casa. Fazer culto do lar, ter entendimento, ter discernimento, para mostrar os caminhos para os nossos filhos. Esses tempos a minha filha estava vendo uns negócios meio esquisitos lá na rede social. Aí eu vi lá, para mim aquilo, o trem mais feito do mundo, um desenho. Eu falei: Jesus, você sabia que você está dando legalidade? Eu chamei ela e expliquei. Você está dando legalidade para o demônio entrar na nossa casa? Você está dando através desse desenho legalidade para o demônio habitar aqui dentro? Mesmo que nós estejamos orando, Deus está sim movendo pela nossa casa. Mas nós não podemos, meus irmãos, dar legalidade para o diabo. Aleluia. Porque ele veio somente para matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso com a minha vida, com a sua vida. Ele quer fazer isso com os seus filhos, com a sua família, com os seus negócios. E se a gente estiver na obediência e na palavra, nós já estamos prevenidos em nome do Senhor Jesus. E o mal não pode se achegar até nós. Aleluia.
Se você está passando dificuldade, creia que Deus está falando na dificuldade. E ao invés, nesse momento da dificuldade, de procrastinar, de reclamar, quem nunca, né? Eu já muitas vezes. A gente tem que buscar entender qual é o objetivo dessa dificuldade na nossa vida. Por que Deus permitiu passarmos por esse momento e o que podemos aprender, ler a palavra, entender, discernir e crescer com essa dificuldade e deixar essa dificuldade para trás. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Deus e não no problema. Porque quando nós olhamos, a nossa mente, quando está em dificuldade, quando está em problema, nós temos um hábito muito ruim. Além de não orar, de não buscar, e aí sim nós começamos aí, porque a dificuldade faz a gente cair de joelho. Mas nós temos um hábito ruim de reclamar, de procrastinar, de perguntar por que veio esse problema. E a gente deve não perguntar por quê, mas para que esse problema chegou na minha vida. Para eu melhorar no quê? Aonde? O que Deus quer de mim? Aleluia. Deus quer que nós estejamos na palavra, na obediência, na intimidade com Ele. E a dificuldade não vai vir. E Deus também fala, nessa passagem, eu já uso ela, que Deus também fala através de anjos. Ou será que não? Eu nunca vi um anjo. Eu tenho muita vontade de ver um anjo. E ali, no versículo 23 diz, na mesma passagem, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Então Deus falou com Paulo, através do anjo que apareceu para ele. Através da dificuldade, mas também através do anjo. Será que a gente está preparado para ver um anjo de Deus? Ou será que se aparecer um anjo para a gente vai ser tão estranho que a gente de repente até desmaia? O que é isso, Senhor? É um anjo mesmo? Bum! Desmaiei e nem ouvi o anjo falar comigo. Então nós precisamos preparar o nosso coração e a nossa mente para Deus falar com a gente de qualquer forma que Ele quiser. Porque Ele é ilimitado. Ele fala. Ele quer te responder o tempo todo. Ele quer te direcionar o tempo todo. Mas às vezes a gente está tão distraído. Às vezes a gente está com a nossa cabeça só no problema e não está olhando para Deus. Às vezes a solução está tão perto, mas a gente não consegue enxergar e a gente fica passando pela dificuldade. Girando ali, quantos anos igual o pessoal no deserto. Então que nós possamos receber a palavra de Deus da forma que Ele quiser, mas que nós possamos entender que nós precisamos estar no nível para receber. Então se nós estamos no nível de receber anjos, com certeza Deus vai falar com a gente através de anjos. Então vamos nos posicionar para estarmos em todos os níveis, para estarmos prontos para a hora que Deus quer falar comigo e com você. Aleluia. Então Deus fala muito com a gente. A gente aqui já viu várias formas que Deus fala. Deus fala também através de sinais e de prodígios. Quem nunca recebeu um sinal de Deus? Eu, graças a Deus, recebi vários. E muitas vezes a gente não ouve o sinal porque a gente não está prestando atenção em Deus. Deus está disponível para a gente o tempo todo. A palavra está disponível o tempo todo. Mas o que nós estamos fazendo o tempo todo que Deus está disponível para nós? Que a gente possa tocar a Deus, para Deus nos tocar. Foi a canção que o Leandrinho cantou antes da ministração. Porque quando a gente toca a Deus, Deus toca a gente logo em seguida. Aleluia. E lá no livro de Êxodos, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deus fala com a gente de várias formas. Mas a primeira que a gente vai estudar nessa passagem é os sinais e prodígios. E ela diz assim:
Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sião, o monte sagrado. Ali o anjo, a gente já falou que Deus fala através de anjo. Então Deus fala com Moisés aqui através de anjo de novo. Aleluia. E o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Em outras versões, a gente vai ouvir dizer a sarça ardente. A sarça pegava fogo, mas ela continuava verde e ela não se queimava. O sinal que Deus queria falar com Moisés. Deus trouxe o anjo, Deus trouxe o sinal, porque Ele realmente queria fazer Moisés olhar para Ele. E muitas vezes, nós temos muitos sinais de Deus, mas os nossos olhos, os nossos ouvidos não estão voltados para Deus. Então nós não conseguimos entender os sinais de Deus. E passa batido na nossa vida. E vai lá a dificuldade porque a gente não entendeu o sinal. Aconteceu um fato. Eu gosto de compartilhar testemunho porque eu acho que edifica muito na minha casa. A minha filha tem 3 anos, a mais nova, a Melina. E ela estava em casa com a Letícia, que cuida dela. De repente ela subiu no sofá. E o sofá, ele dá para a rua. Tem um vidro, um blindex que dá na rua. E de frente à rua tem um terreno vago. E meu esposo colocava os caminhões nesse terreno vago. E ela com 3 anos de idade saiu gritando desesperada: tia, tia, corre aqui, tem um homem muito feio ali fora. Tem um homem muito feio em cima do caminhão do meu pai. A Letícia ouviu ela, acalmou ela, mas nem passou isso para nós. E era o quê? Um sinal. Mas quando a gente serve o Senhor, quando a nossa casa serve o Senhor, a mãe da Letícia convidou nós para vir na igreja do pastor Celino. Em nome de Jesus, eu agradeço por isso. E nós viemos fazer uma visita, porque nós congregávamos em outro lugar. E eu não conhecia o pastor Celino, nem meu esposo, conhecíamos muito pouca gente aqui, conhecíamos ela, sentamos quietinho lá no fundo. E de repente, Deus fala através do profeta, aleluia, porque nós estamos num ambiente profético, igreja. E nós precisamos crer que esse lugar, Deus está aqui. Deus fala comigo e com você aqui, aleluia! E Deus quer falar o tempo todo. Mas a gente vem para o culto e mexe no celular. A gente vem para o culto, o celular toca. Não, aqui é lugar de escutar a palavra do Senhor. É o lugar de ouvir a profecia. E nesse testemunho que eu estou dando, eu estou contando para vocês que nós fomos chamados aqui na frente, morrendo de vergonha, primeira vez na igreja. Pastor Celino, esse casal, vem cá. É você mesmo, vem cá. E vem eu e meu marido. E Deus confirma o sinal que Ele tinha dado para minha filha de 3 anos e nós não ouvimos. E através do profeta do Senhor, Ele diz: você ia sofrer um acidente de caminhão. Mas Deus te livrou. E gente, como tem Deus no céu. O Danatiel arrumou a mala 3 vezes para trocar com o motorista e o motorista folgar. E para a honra e glória do Senhor, as 3 vezes deu errado dele ir, porque Deus não permitiu. Então, quando você está na palavra, quando você está na intimidade, quando você está buscando, Deus não permite a dificuldade na sua vida. Aleluia! Aleluia, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. E através do profeta, o qual Ele usa muito a boca do nosso profeta, Ele mostrou para nós o que nós não tínhamos visto, para a honra e glória do Senhor. E está tudo sob controle, porque Deus está no nosso barco, Deus está na nossa casa. Aleluia.
E aí, continuando essa passagem, então a sarça queimava e os sinais vieram. Então Moisés pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto. Então Moisés olha para o sinal e fala, peraí que eu quero chegar mais perto ali para ver o que está acontecendo nesse sinal. E se nós estamos na direção, a gente quer ouvir, a gente quer ver o sinal. Então a gente se achega mais perto de Deus. Aleluia! Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse, ele fez o que, igreja? Ele chamou Moisés. Então Moisés ouviu a voz audível de Deus naquele momento. Deus falou com a voz. Moisés ouviu anjo, viu sinais e ouviu a voz de Deus falar diretamente com ele. Aleluia. Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés. Moisés estava pronto para ouvir Deus. Moisés estava prontinho, porque ele já tinha visto o anjo, já tinha visto o sinal e ele ouviu a voz de Deus, porque com certeza ele era íntimo de Deus. Aleluia. Deus disse, pare aí e tire as suas sandálias, pois o lugar aonde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo. Mas enfim, Deus aqui, ele fala com Moisés. E quando Moisés vai se achegar perto de Deus, ele tira as sandálias e ele cobre o seu rosto. Sabe por quê? Ele tira as sandálias porque ele entra em reverência para falar com o Senhor. E nós precisamos ter reverência para ler a palavra. Nós precisamos ter respeito com Deus. Nós precisamos ter temor com Deus, para chegar na presença de Deus, para ouvir Deus falar com a gente. Já pensou que maravilha a gente ouvir a voz audível, o som da voz de Deus? Quem nessa noite quer ouvir o som da voz de Deus? Oh, aleluia, que maravilha! Então nós precisamos permitir que Deus se achegue a nós. E a porta do nosso coração, ela se abre pelo lado de dentro. Nós precisamos permitir abrir o coração, abrir a mente, ler a palavra. Mas só ler a palavra, igreja, não é suficiente. Porque nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos praticar a palavra lá fora. Nós precisamos ser crente de verdade. Nós precisamos, não é crente de igreja que nós precisamos. Nós precisamos de crente lá fora para dar exemplo para o mundo. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh Deus, Santa Catalamacha. Oh, aleluia! Quantas formas nós aprendemos hoje que Deus fala com a gente, igreja? E aonde nós estamos quando Deus está falando, pelo amor de Deus? Aonde nós estamos nesse momento? Aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa mente? Aonde está a nossa alma? Será que está voltada para Deus, para ouvir tudo que Ele tem para trazer para mim e para você? Porque a palavra nos garante que Ele tem tudo de melhor dessa terra para mim e para você. E se Ele tem tudo de melhor, por que a gente sofre? Por que a gente passa dificuldade? Ele já entregou para nós tudo de melhor.
Ele morreu na cruz por mim e por você. Se nós já estamos batizados, por que a gente ainda vive no passado? Vamos deixar tudo que é do passado para o passado. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus. Outra forma que Deus fala com a gente, igreja, é através dos sonhos e das visões. Alguém aqui já sonhou e era Deus falando? Aleluia! Oh, essa igreja tem intimidade, pastor Celino. Glória a Deus! Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Diz para nós o seguinte: certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva, é que aqui já entra os 6, né? Aí que ficaram com mais raiva dele. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. A passagem é enorme, mas é muito conhecida. Mas Deus falou com José através de sonhos. E Deus também fala comigo e com você através de sonhos. Mas nós precisamos estar no nível de entender o sonho. No nível de acordar e escrever o que nós sonhamos. Para depois lembrar lá na frente. Porque, mania feia que a gente tem de pedir e se prostrar no pedido. Mas na hora que a benção vem, a gente esquece rapidinho que a benção vem e já está pedindo outras coisas. Então vamos agradecer mais, igreja. E vamos estar preparados para Deus falar com a gente através de sonhos. Assim como Deus falou que os irmãos de José iam se curvar diante dele um dia. Não por humilhação. Ele sim foi humilhado, jogado no poço. Ele sim foi vendido como escravo. Mas eu não vi na palavra, de tudo que eu já li de José, ele reclamar da dificuldade. Ele procrastinar na dificuldade. Ele choramingar na dificuldade. Eu vi ele servir na dificuldade, aleluia. Quando ele era escravo, ele estava servindo da melhor forma que ele podia. E como é que nós estamos servindo o nosso Senhor? É da melhor forma que a gente pode? Ou a gente está fazendo nem o mínimo para Deus? Será que a gente está servindo de verdade? Está sendo servo? Está louvando? Está pregando? Porque não é fácil não, irmão. A barriga esquenta, o frio vem. Mas o pastor mandou lá, lá na sexta-feira que a gente está profetizando para o mês de outubro. Falei, amém, Jesus. Vamos lá. Que o Senhor me use, que não seja da minha boca, mas que seja a transmissão da tua palavra. Eu escrevi 10 folhas aqui e já não estou lendo mais nada. Glória a Deus por isso, porque está na direção do Espírito Santo. Aleluia. Então, Deus fala assim, através de sonhos e de visões. E Deus é tão maravilhoso. Eu fico tão deslumbrada para falar a verdade com Deus. Porque eu estava preparando essa pregação, calhou do pastor Rafael dar um testemunho, da irmã Ana Lúcia falar que plantou um galho e que nasceu flores, frutos e amêndoas, que é sinais ou não é sinais? E do pastor Nil, na pregação dele de ontem, contar que ele teve um sonho e que ele sonhou que o dinheiro tinha sido liberado e no outro dia, mesmo a mulher ter falado para ele, não, é só daqui um mês. Foi Deus que deu o sonho. Então, se foi Deus, ele falou, eu vou lá porque foi o meu Deus. Por quê? Porque ele está na intimidade. Porque ele está na palavra. E Deus falou com ele e ele obedeceu. E ele foi lá e ele recebeu. Não foi no mês que vem, não. Foi no outro dia mesmo. Porque Deus faz na hora que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. É do momento que Ele quer. E Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus quer falar comigo e com você o tempo todo. Pelo amor de Deus, acorda e vai ouvir. É a voz do Espírito Santo na sua consciência. Aleluia! Oh, Deus. Então Deus fala demais, não fala não, gente?
Aleluia. E vem uma parte que eu gosto demais para encerrar. Nem acredito que eu consegui falar tudo isso no horário. Mas amém. Vem uma parte que nós precisamos valorizar a igreja. Que nós precisamos crer através da nossa fé. Que nós precisamos valorizar. Que são os nossos profetas. Aleluia. Porque Deus fala através dos nossos profetas o tempo todo. Mas a gente vira as costas, vai embora e não acredita porque está faltando fé. Deus fala o tempo todo através dos louvores, dos preletores, dos profetas do Senhor. Glórias a Deus pela vida do pastor Celino, que é um grande profeta de Deus que nós temos dentro dessa igreja. E aonde estão os nossos ouvidos, igreja? Quando ele está falando comigo e com você, está torcendo o nariz porque está achando difícil ele falar. Porque o recado chegou e doeu. Dói mesmo. Dói igual a dificuldade. E a dor vem para o crescimento. A poda, eu nunca vi uma árvore crescer despodada. A gente vai lá e poda, 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 poda. E cada vez ela fica mais bonita e dá mais fruto e dá mais flor. E cresce mais. Então respeite o seu profeta. Respeite o seu pastor. Se volte para ele com todo o respeito que ele tem que ter. Aleluia. E não sou eu que estou dizendo e nem puxando o saco não. Porque está aqui na palavra e eu vou ler. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Eu tenho um tempinho, eu vou ler inteiro. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu. Quem era Eliseu, igreja? Profeta. E disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Temia quem? A Deus. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu, o profeta, perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Aquela mulher não tinha nada, ela tinha perdido o marido, estava devendo e ainda queriam levar os 2 filhos dela de escravo como recebimento da dívida. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e paga todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Aleluia! Quem que falou com aquela mulher, igreja? Foi o profeta do Senhor que falou: vai lá, pega a vasilha. Senhor, mas eu não tenho nada, eu tenho um pequeno jarro de azeite. Um pequeno jarro de azeite, no qual encheu muitas e muitas vasilhas. E ela vendeu aqueles azeites e pagou as contas. E ainda sobrou dinheiro para ela continuar vivendo. Deus é Deus de milagre ou não é, igreja? Então Ele quer fazer milagre na sua vida e na minha vida o tempo todo. Mas aonde a gente está para ouvir o que é para a gente fazer a nossa parte aí nesse milagre? Para que esse milagre acontece? Aonde a gente está quando a gente está orando pela nossa família? A gente veio aqui, pôs a foto da família e foi embora. O profeta ora, a igreja ora, os obreiros oram. Não, não, não. Vamos ajoelhar na nossa casa e orar também. E orar também, para que Deus continue abençoando e usando a nossa igreja, os membros, os obreiros, preletores e o profeta da nossa igreja. Aleluia.
E ainda aqui, eu quero compartilhar com vocês mais uma parte que ainda está no 2 Reis, porém capítulo 5, no versículo 10 e 14, somente para a gente encerrar e orar. Que ainda fala, que Deus fala com a gente, através dos nossos profetas. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da doença. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu, o profeta, tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Aleluia! Deus fala conosco através dos nossos profetas. Aleluia! Assim como Deus usou Eliseu para falar com Naamã, para mergulhar no rio Jordão. Ele nem saiu lá fora, tá? Então não acha que isso é tão importante que o pastor precisa toda hora ficar indo lá na sua casa, não. Porque o profeta Eliseu não saiu lá fora. Ele mandou alguém dizer, fala para ele que é para ele se lavar no rio 7 vezes. E porque ele tinha um pouco de orgulho, era o rio mais sujo que tinha. Aleluia. Então Deus quer tratar comigo e com você. Deus tratou o orgulho de Naamã, o ego de Naamã. Através do profeta, Deus curou Naamã da direção de Deus que estava na vida do profeta. Porque o profeta, ele ora, ele tem intimidade, ele está na palavra, ele está no jejum, ele está na oração, ele está no monte, pela minha vida e pela sua vida. E ele está principalmente na direção de Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia. Então, eu perguntei para vocês no começo do culto, alguém aqui quer que Deus fala? Deus fala o tempo todo, comigo, com você, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos negócios. É nós que não damos atenção suficiente para Deus. É nós que não olhamos para Deus como deveríamos olhar verdadeiramente, prostrado, de joelho, se humilhando, quebrando o nosso ego, quebrando em nome de Jesus o nosso orgulho, e lendo a palavra, obedecendo a palavra, praticando a palavra, orando a Deus todos os dias, jejuando. Não tem como, gente, não tem como Deus não falar com a gente. De alguma forma, aleluia, Ele vai falar. Vamos levantar, vamos fechar os nossos olhos, com muita fé em Deus, nesse momento, crendo que a palavra dEle é real, que a presença dEle está aqui desde o começo desse culto. Vamos crer que Deus vai falar, que Deus vai nos direcionar. Feche os seus olhos, igreja. De pé, de joelho, da forma que você quiser agora, da forma que você sentir mais à vontade para falar com Deus, para ouvir Deus falar com você. Deus quer falar. Oh, papai, aleluia. Que o Senhor possa nesse momento vir falar ainda mais ao nosso coração. Que o Senhor possa vir nos dar a direção do Espírito Santo, Deus, através da nossa consciência. Que o Senhor sopre aos nossos ouvidos o caminho que devemos seguir. Qual é a melhor escolha para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios. Que o Senhor vem mostrar para nós, ó Pai, que o Senhor está no nosso barco durante a dificuldade. E que o Senhor só quer falar. O Senhor só quer falar. O Senhor só quer que a gente dê ouvidos à Tua palavra, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, usa sonhos, usa sinais, usa prodígios, usa os profetas, usa a Sua voz audível, os Seus anjos, Senhor. Mas fala conosco, papai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os momentos que nós não Te ouvimos,
que nós não voltamos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a palavra do Senhor. Mas fala conosco, papai. Oh, aleluia. Canta la chore, canta la maracalita, maracala chore. Fala conosco, papai. Acompanha cada um de nós para as nossas casas. E que a tua palavra não saia do nosso coração. Que a tua palavra permaneça na nossa mente. E que nós possamos, em nome de Jesus, nos humilhar, nos prostrar diante de ti, Pai, e te amar verdadeiramente. Nos ensina a te amar verdadeiramente, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nos leva com toda a segurança debaixo da tua presença. Amém, Senhor Jesus. Será que nós podemos dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso? No santo lugar. Esse Deus que fala comigo e com você o tempo todo. Aleluia. Sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Se aceite um pouquinho, queridos, por favor. Eu só quero pedir para a Ayla ficar aqui. Pode sentar. Ela disse, ministrando, e acontece que as coisas, quando a gente quer falar, a gente corta um pouco, e eu quero só completar. Porque eu falei assim, você trabalha com o quê? Ele falou assim, um caminhão de réu. E eu falei assim, eu vi um demônio em cima da cabine do seu caminhão. Foi isso? E eu me lembrei, né? Isso, né? Olha só, eu vi um demônio em cima do caminhão. E aí ele falava chorando aqui, eu falei, por isso, agora eu entendi o porquê que eu não viajei esses dias. Tudo que eu fiz para viajar, não dava certo de viajar. E está aí o livramento de Deus. E de lá para cá, eu vou dizer como profeta, mas também vou falar como pastor, amigo já, né? Mas de lá para cá, a vida de vocês parece que estão melhorada, assim, um semblante de vocês. Vocês sentiram que melhoraram, assim? É. Eu costumo dizer que foi uma escolha maravilhosa que nós fizemos vir congregar aqui. Falo isso para o pastor Celino, para o pastor Rafael. Falo muito isso em casa com meu esposo, com as minhas filhas. Porque na verdade a gente aqui é ensinado a entender o espiritual. E isso é muito importante. Porque quando nós entendemos que o espiritual, o Espírito Santo, fala conosco, mas o inimigo também tenta contra a nossa vida na parte espiritual. E aqui nós somos ensinados e entendemos essa direção. Agora, ainda ficando aqui, os netos, Lorenzo e Valentina. Eu não vou criticar a senhora, tá? Porque isso é normal quando a gente entrega um recado e a gente faz desafios. Os netos não podiam comer nada com lactose. Leite da vaca de jeito nenhum. E hoje? Comem de tudo! Ai, ai, meu Deus! Ô Ayla, agora, você sendo proprietária de farmácia, é claro que a tua cunhada gastava lá por conta dessas crianças, né? Não te traía não, né? Ela gastava bem na farmácia, assim, por conta desses problemas com as crianças? Gastava muito mais do que ela gasta hoje. Entende isso, queridos? E quando eu fui lá, o seu Adalto, pai do Tiel, esposo dessa senhora aqui, linda que está ali, ele ficou meio que amarrado. Ela com medo. A mãe, a Dantiele, meu Deus,
Já ficava inteiro. Meu Deus. Deus fez um milagre na tua vida, na tua casa, na família toda, né? Obrigado, filha. Deus abençoe, viu? Amém. Escuta. E quando eu fui lá na fazenda orar, na fazenda dela, orar pelas crianças, o meu desafio foi: eu vou orar e vocês vão tomar leite hoje. Irmão, não deu tempo de eu terminar de orar. Ele já me agarrou na mão, Lourenço. Vamos embora, pastor, vamos lá para o curral. A fé dele era maior do que a da mãe, da avó, do vô, de todo mundo. E foi para o curral. Eu fiquei olhando. Eu não sou acostumado a tomar leite direto da fonte. E aquele dia eu tive que tomar um golo. Aquele dia eu tive que tomar uma xícara de leite tirado da teta na hora. Deu ruim não. Você acredita que eu gostei do negócio, rapaz? Eita, coisa boa. Mas, gente, presta atenção. Agora, gente, eu sei que estão atrasados, estão com 8 minutos. Deixa eu falar para vocês. Pastor Rafael falou de uma visão que Deus me deu, incluindo a filha dele. Eu estou hesitando em falar com mais 3 pessoas, porque o negócio foi feio. Escuta o que eu vou falar. Na minha visão, era um demônio com a aparência daqueles animais. Como que a gente fala lá para trás, lá, aqueles animais pré-histórico. Parecia um tigre, porém com a cabeça enorme, e ele muito grande. Ele, na minha visão, ele tinha mais que 4 metros de comprimento, uma altura enorme, mais que um bezerro, com aqueles dentes para fora. Nessas pessoas que eu vi, uma irmã está aqui dentro hoje. E ele veio para cima de algumas pessoas da igreja, e eu entrei na frente, não deixando ele atacar. E eu subia em uma plataforma. Escuta, eu subia em uma plataforma, e acima dessa plataforma tinha uma outra parte. Eu não sei como, mas eu cheguei e subi para cima, me pegaram, me puxaram para cima. E uma dessas pessoas que aqui está hoje, veio correndo em cima dessa plataforma, e eu estendi a mão. Eu falei: você não pode ficar, vem. E quando eu pego ela, já estou puxando ela para cima. Aquele enorme demônio vem e pega ela por trás, nuca, e crava 2 dentes na nuca e 2 dentes na fronte, aqui na testa. E eu segurando essa pessoa, eu dizia: não desista, não desista, não solta da minha mão, não desista. O que eu quero dizer, meu Deus, não permita Satanás furar o bloqueio mental que o Espírito Santo colocou em você. Eu estou hesitando em falar com essas pessoas, porque tem visão que é triste, é derrota na certa, se não crer. É derrota na certa se não crer. Porém, eu parei de procurar pessoas para falar assim. Por quê, irmão? A gente vai falar. Ela disse isso aqui muito bem hoje. Tem pessoas que saem daqui duvidando, não crê. Enfrentamos alguns problemas ministeriais, tipo esse aqui que eu vou dizer agora. Pessoas somem da igreja, 2, 3 cultos, você liga. E aí? Pastor, estou em tal lugar. Pastor, estou pescando. Pastor, estou fazendo não sei o quê. Pastor, estou na casa não sei de quem. O que eu faço? Se fosse você no meu lugar, você ia continuar ligando? Porque não dá a impressão que você está pressionando a pessoa? Sim ou não?
Você liga, marca, quer marcar uma visita, a pessoa fala que não dá tempo, não tem tempo. E some. Aí depois fala assim: diga, seu pastor não tem bola de cristal. Ele tem o Espírito que revela quando Ele quer. Aí acontece, alguém fica doente lá na casa, mas já faz mais de mês que não aparece na igreja. Aí fala assim: pastor, nem liga, passamos necessidade aqui com doença, dificuldade, quer dizer, com doença, nem ligou mais para a gente. Irmão, como é que eu vou ligar se eu já liguei e sempre está ocupado em outro lugar? Agora, porque alguém ficou doente, eu era obrigado a saber que essa pessoa está doente para socorrer. Vocês concordam isso? Eu não posso, irmão, não tem jeito. Você já pensou, você começa a faltar e eu te ligo: Diego, foi um tempo assim com vocês. Amanda, Diego, Amanda. Parei de ligar, ué, fazer o quê? Nunca pode, nunca tem, nunca estava trabalhando, outra hora estava em Paranaíba, outra hora estava não sei aonde. Lembra dessa fase? Foi assim ou não foi? Parei de ligar, não parei? Parei de ligar. Por quê, irmão? Porque dá a impressão que a gente está pressionando a pessoa. Vou te dar outro, vou expor mesmo. Taline e Gemerson, parei de pegar no pé de vocês ou não parei? Parei. Tá com saudade que eu pego no pé? Parei, porque você fala. Pastor, hoje não deu. Pastor, não sei o quê. Irmão, tem hora que não dá, dá a impressão que a gente está pressionando a pessoa. Coloca uma coisa no teu coração: Deus fala pela palavra, pelo Espírito, pela dificuldade, pelos anjos, prodígios e sinais, sonhos e visões. Deus fala pelos pregadores e profetas. Louvado seja Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Para eu encerrar e a gente ir embora abençoado, coloca, 20 segundos, tá? O vídeo. 20 segundos, não é mais que isso. E é a própria ordem dos macumbeiros que usa isso aqui. Apaga aqui a luz para mim. Apaga aí, Yasmin, você está aí. Apaga toda aqui essa frente aqui. Isso, apaga tudo. Coloca para mim. Eu acredito que muita gente já viu isso aqui. Ele está em inglês, mas você vai ver escrito daqui a pouquinho ali o que eu quero que você veja. Praticando. Ele tem som, não tem? Friends need to be punished. Minhas amigas vão pagar. Yep. O que você está pensando? This did not go well. Escuta. As minhas amigas vão pagar o que elas me fizeram. E ela começa a praticar o quê? Qual o nome desse desenho? Little Stitch. E talvez os papaizinhos, mamãezinha vai lá e compra os filhinhos. Abraçar para dormir. Você está dando demônio para os teus filhos dormir com eles. Aí depois tem perseguição, tem doença dentro de casa. A criança não dorme, a criança está perturbada, fica rebelde, fica desobediente, xinga pai e mãe. E o pastor tem que dar jeito. Não vou dar jeito nenhum, não. Quem tem que dar jeito na tua casa é tu, quando você aprende a palavra. Fica de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Você não dizimou, você não ofertou hoje, mas você não vai sair sem isso, não. Amém? Glória a Deus. Amados, amanhã é o nosso 5º dia. Pastora Celina vai estar ministrando amanhã. E eu fecho a campanha no domingo. Não falte. Convide alguém que você sabe que precisa de Jesus. Convide alguém que você sabe que precisa estar aqui. Eu disse uma palavra para aquele moço ontem. Deus me mostrou. Como é que você chama mesmo? Glauber. Glauco.
E hoje, a hora que você passou perto de mim, o Senhor me deu um arrepio para dizer ainda para você hoje: não volte para lá, porque lá está armada uma cilada para ti, daquele mundão lá. Irmãos, é duro a gente falar isso, não é? Porque lá está armada uma cilada para ti, parecida com essa que aconteceu agora esses dias no Vila Real. Amigos que daqui a pouco um manda a faca no outro e acaba com a história. Cuidado, selecione tuas amizades, porque nem todos que você acha que é teu amigo Teu amigo está do teu lado aí, ó, está te trazendo para a igreja. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você tem um dízimo oferta, sai do teu lugar, venha trazer para cá enquanto eu oro com você. Pai, em nome de Jesus, todos vocês, aquele que tem e o que não tem, todos, Pai querido, eu declaro que nós estamos em mês profético. Aqueles que não têm terão, aqueles que têm, meu Deus, ofertando serão ainda mais abundantes. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que assim será para a tua glória.